Notícia quente aqui da Nikkei, saiu na The Preview, em outros sites importantes aí de notícias lá de fora, de fotografia. Quando a gente fala de Japão, né? Japão e fotografia tem tudo a ver. Japão é a terra da inovação, a terra da fotografia. As principais marcas do nosso mercado estão lá. Canon, Nikon, a Fujifilm, a Sony, tem as marcas de impressão também, no caso a Konica Minolta de impressora e outras marcas importantes, Panasonic, né? E aí saiu essa notícia na Nikkei, que é um canal de notícias de negócio, né? Eles trazem números aí, volta e meia. Eles fizeram uma análise sobre o mercado global de câmeras, com o impacto da Covid. Por que essa informação é importante? É uma fotografia do mercado mundial de câmeras que dá a dimensão aí do momento de participação de mercado das marcas. Comprova e consolida algumas indicações que já vinham de antes, e a gente pode ver isso claramente aqui. Esse estudo, né, a gente colocou aqui no site, eu vou colocar a notícia aqui na descrição do vídeo também, mas os dados publicados pela Nikkei mostram essa nova participação que, na verdade, não se alterou em relação ao ano anterior, pré-Covid. O que mudou foi a forma de participação, o grau de participação de cada marca. A gente já vai ver isso. Então, vamos direto aos números aqui. O mercado de câmeras caiu, olha a ordem de grandeza dessa queda. Em 2020 caiu 40%. Impacto direto dessa redução. Assim, é a dinâmica de mercado, né? Por que isso é importante? Isso mostra a grandeza da pandemia, triste, né, de tudo que aconteceu, e o quanto ela impactou economicamente. Fotógrafos que param de investir, não vão trocar de equipamento, equipes de fotojornalismo, de canais também seguram os investimentos, fotógrafos sociais, fotógrafos de família, várias áreas, e até aqueles que curtem fotografia, que estavam pensando em trocar, de repente investir no equipamento por né, o entusiasta, né, vai segurar, né, não vai gastar. Tem gente que compra câmera porque gosta de viajar também, tem uma câmera bacana, curte realmente fotografia, isso também acontece. Pois bem, aí com uma pandemia não tem evento, não tem turismo, não tem evento esportivo tanto acontecendo, né, principalmente no último ano. O que acontece? Obviamente impacta na indústria de câmeras. E essa queda de 40% nunca aconteceu na história uma queda tão grande. Importante se ressaltar aqui, a indústria de câmeras já vinha numa queda acentuada nos últimos anos. O pico de venda de câmeras foi em 2010, com algo em torno de 130 milhões de câmeras. De lá para cá, de 2010 para cá, só foi caindo. O paralelo que a gente pode fazer, e que na verdade não quer dizer que fotografia deixou de existir, é que, ao mesmo tempo, em 2010, o que estava surgindo com força? 2010 é o ano do iPad, e 2010 é um pouquinho depois, ali não muito tempo depois do lançamento do iPhone, alguns anos depois. O iPhone, os smartphones foram avançando de 2010 para cá. Então, a curva de smartphones assim e a curva de câmeras assim. Tanto é verdade que no ano anterior, né, os últimos 2 anos antes da pandemia, a indústria de câmeras já sentia um efeito de vender assim 20 milhões, 17 milhões de câmeras. É uma queda absurda, é menos de 10%, né? Então, do que vendia ali não, menos 10% não, dá um pouco mais de 10% do que vendia no auge das vendas de câmeras mundiais. E aí, você vê o dado, né? A Nikkei ela avalia por unidades, 8 pontos, quase 9 milhões de remessas de câmeras mundiais, comparado com 16, né, 15 milhões que tinha, acho que 14 milhões que foi no outro ano, é uma queda considerável. Como é que ficou a questão das marcas, né? Então, como que a gente pode olhar aqui para as marcas? São dados da Nikkei. A Canon, com liderança absoluta, mais do que o dobro da segunda, 47,9%, praticamente 48% de participação no mercado mundial de câmeras. Dominância total da Canon, né? A Sony consolida a sua segunda posição por mais um ano, com a segunda posição em 22,1%. Isso é importante porque antes a gente falava o quê? Você é Canon ou Nikon. Agora, o certo é falar você é Canon ou Sony, mundialmente falando. E a Nikon com o terceiro lugar em 13,7% de participação. Quase está chegando aí na metade, né, do que representa a segunda colocada. É uma mudança absurda. Pensar que a Nikon disputava ali com a Canon, né, e que uma ordem de grandeza bem diferente muitos anos atrás. E a Fujifilm, que se mantém na quarta posição, com 5,6%, e a Panasonic com 4,4%. No Brasil, dessas daqui,
a gente tem a Canon presente no Brasil, oficialmente, teve mudanças e tudo mais, mas segue presente no Brasil, né, com força, e a Fujifilm, oficialmente presente no Brasil, pelo menos pelo que eu sei. Pode ser que eu esteja enganado, mas oficialmente as duas marcas presentes no Brasil são Canon e Fujifilm, né, com a parte de câmeras, com a série X. Nikon tinha uma presença forte no Brasil até alguns anos atrás, anunciou a saída, acho que foi 2015, 16, que acabou a fábrica, né, bombou de notícia disso, tudo mais, e parou de participar no Brasil, de estar oficialmente aqui. A Sony encerrou a fábrica no Brasil também, tirou foco na parte de câmeras, mas se mantém lá fora muito forte. A Nikon acabou de anunciar dados importantes de recuperação também, com foco em modelos premium. Então, a Nikon com uma nova fase aí de recuperação em dados financeiros, com toda a redução que ela fez. Ela enxugou para poder crescer de novo. Ela está começando a mostrar dados financeiros fortes lá fora. E a Fujifilm presente aqui no Brasil. Mas a Fuji tem várias áreas, né? A Fuji está bem como marca no geral, e presente. A Canon também anunciou dados importantes aí de uma situação favorável financeiramente, com a parte de impressoras indo muito bem, a parte de mirrorless crescendo muito. E a Panasonic no Brasil ela está presente, mas não com câmeras, né? Pelo menos que eu saiba, oficialmente não. Já teve, depois não ficou e coisa e tal, mas uma marca tradicional que também é reconhecida, né? Por sempre investir nas mirrorless, nas micro 4Ts, tudo mais, é uma marca que é reconhecida nesse trabalho. Aí, em termos comparativos, Canon, Sony, Fujifilm, elas cresceram em 2020, a participação delas. A Canon cresceu 2,5% em relação ao ano anterior, na participação. A Sony, quase 2%, e a Fuji, um pouquinho menos que 1%. A Nikon caiu bem, menos quase 5%, uma queda considerável. A Panasonic praticamente ficou estável, na quinta posição, com 0,3% de queda, um ajuste pequeno. Mas quem mais perdeu o mercado aqui, claramente olhando os números, quem mordeu quem? Obviamente, aqui a Canon, a Nikon foi mordida pelas outras aqui, né? Foi mordida pela Fuji, pela Sony e pela Canon. Obviamente, é claro que a gente nota isso. O que mudou? O que mudou também na parte de sensores? Porque a Nikkei olha também para os sensores, CMOS, né? A Sony liderando completamente esse mercado de sensores de imagem, com 48,6% na produção de sensores de imagem CMOS, e a Samsung na segunda posição com 20,1%. A Omnivision com 12,4%. Tem outras duas que não são conhecidas, eu nem coloquei aqui. Nessa área, a Sony viu sua participação crescer quase 5% e a Samsung 2%. O mercado de sensores, CMOS, cresce, porque, enfim, essas duas marcas acabam atendendo outras fabricantes também e acaba tendo essa posição. Aí, o que é importante é que as posições não mudaram. Então, a Canon, na outra pesquisa, na outra análise da Nikkei de outras instituições de análise de dados, a Canon era a primeira, a Sony era a segunda, né? Depois vinha a Nikon, aí a Fuji e a Panasonic. Isso não mudou. O que mudou, que é claro, sim, é a participação delas nessa pizza, né? Então, a gente olha a participação da Nikon, a Nikon caiu ainda mais em relação à Sony e Canon, que cresceram. Sony e Canon dominam 70% do mercado de câmeras mundiais hoje. É uma presença muito forte, principalmente a Canon, né? O olhar das marcas de olho nas mirrors impactou muito nisso. Sim, a Canon cresceu em resultado com uma aposta em mirrorless muito forte. A própria Nikon veio com a linha Z, lançando novidades também, mas a Sony já vinha com isso. E aqui outra coisa importante que eu queria trazer é uma outra matéria que saiu que mostra como mudou esse mercado, né? Agora, só para colocar aqui, deixar bem claro, né? O maior vendedor de câmeras do mundo hoje não está nessa lista. O maior vendedor de câmeras do mundo hoje é a Xiaomi, que é smartphone, né? É hoje a líder mundial, as 3 maiores vendedoras de câmeras do mundo, na verdade, câmera, que todo mundo usa, não câmera profissional, né? A câmera de smartphone, Xiaomi, depois a Samsung e depois a Apple. Aí, né, aqui a gente está falando de um extrato para profissional ou para entusiasta, né, para aquela coisa. Outra notícia importante, saiu, que a gente publicou hoje também, para as câmeras, com o avanço das mirrorless, a produção de DSLR começa a ser afetada, né, porque como a Canon está investindo mais nisso, e a própria Nikon também, saiu uma matéria da TechRadar, o TechRadar é um site importante de tecnologia, nem de fotografia lá fora,
e eles mostraram que as marcas todas, inclusive as fabricantes de lentes, começaram a olhar mais para mirrorless. E isso começa a impactar o mercado de lentes. Tamron, Sigma e a 7 Artisans, a 7 Artisans, né? Elas estão olhando muito mais para mirrorless na produção de novas lentes, e isso afeta já para quem tem DSLR, e não vê novos lançamentos aí interessantes nessa parte. Aí, as marcas estão focando muito mais nas mirrorless. A Sony, que já era forte na categoria, sempre foi uma empresa, vamos dizer assim, primeiro mirrorless, né? Não era DSLR primeiro, porque se você olhar a Canon e Nikon até pouco tempo, era primeiro DSLR, depois mirrorless. Agora não. Agora Canon e Nikon, primeiro mirrorless e depois DSLR. Vamos ser olhando. Opa, a Siri ficou revoltada aqui. Vamos olhando para a coisa toda, não tem como negar isso. Mas a Sony, ela tinha um pé ainda na DSLR, com a série A, ela tirou. Falou que não vai mais produzir nada para essa parte de parte de DSLR que ela tinha ainda. A Canon também teria meio que mudado a produção de determinadas lentes EF, e mesma coisa para a Nikon, que também deu uma reduzida nessa parte. Lentes para DSLR. Né? Então, elas estão colocando foco total em lançamentos de lentes e novidades para essa parte. O caso da Nikon, que vem com a Nikon ZFC, né, que é aquele equipamento que acabou de sair, com novidade de lentes com a 50mm f1.2, 35mm f1.4 e a 17mm f1.4. Então, a gente vê claramente aí. A Nikon, no caso aqui, a Nikon e Canon anunciaram versões como a Nikon Nikkor Z MC 105mm f2.8 e a Canon 100mm f2.8 macro, L macro, né? Então, a dominação das mirrors afeta já a produção das lentes, e aí fica cada vez mais complicado o espaço para as DSLRs nessa história toda. Enfim, as marcas continuam atuando, é uma mudança que a gente nota para o mercado. Você pode falar, para que isso importa, né? Importa sim, importa porque é o nosso mercado, o mercado de quem atua na fotografia. Se você é fotógrafo, é aquela coisa de você estar ali com o seu carro, qual que é a marca dele, como é que está a produção, de repente você está com um tipo de carro que a tecnologia já não está. Tem que olhar para essas coisas, as dinâmicas, né? Você tem lá toda um pensamento que tem que se fazer. Eu pelo menos, acredito que seja importante isso. E, enfim, vamos acompanhar como que vai ser esse avanço das mirrors, mas está bem clara a estratégia das marcas, Canon, Nikon, Fuji e a Sony, né? E a mudança das duas reconhecidas grandes bandeiras, grandes, né, investidoras das DSLRs, Canon e Nikon, que agora voltaram completamente os esforços para as mirrorless. O dado importante aqui, que tem tudo a ver também, não que as DSLR não fizessem isso, as DSLR já filmavam, a Canon foi referência nisso, né, com a 5D Mark II, com filmando, coisa e tal, mas as mirrorless já são verdadeiras filmadoras que fotografam, né? Então, a parte de vídeo avançou muito e as marcas também investindo nisso. Enfim, são notícias importantes aí que mostram essa nova dinâmica. E aí, não sei como é que você está vendo essa parte de mirrorless, se você já é mirrorless, está pensando em mudar seu sistema. Eu vi outro dia um fotógrafo que anunciou, lá estava vendendo equipamento, ótimo, eu vejo isso, tá trocando equipamento, coisa e tal, e ele estava vendendo um tipo de mirrorless porque ele estava investindo em outro tipo de marca com mirrorless também. Então, já não está nem olhando para a DSLR mais. Enfim, nas premiações de fotojornalistas de fora, a gente nota do WordPress, né, que as DSLR ainda estavam presentes muito fortes, que as mirrors estavam começando. É importante ver nas próximas premiações aí importantes do Sony, do WordPress Photo, como é que vai estar a participação das mirrors agora, né? E, claro, como eu disse, a grande dominância mesmo é dos smartphones, né? Qualquer jornalista, fotojornalista, fotógrafo vai ter também uma câmerazinha de smartphone no bolso e usando isso para os seus recursos dos mais variados tipos. Enfim, era isso para falar de dinâmica de mercado de câmeras, que é sempre interessante, afinal, é o mercado que a gente atua. Ok? Obrigado e até a próxima.